Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia, paz do Senhor Jesus. Sábado, dia 14 de agosto, sábado da 19ª semana comum. O Senhor te abençoe. Esse é o programa Evangelho do Dia, Liturgia da Palavra. Nós estamos na escola do Senhor Jesus, aprendendo com o Senhor Jesus. Seja bem-vindo, pastor Zé Mauro, Josiane, Marisa, todos os irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela noite de sono que o Senhor nos deu. Muito obrigado, Deus, pela graça de estarmos aqui, ó Pai, vivendo mais um sábado, mais um Shabat na Tua presença. Te louvamos, ó Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua misericórdia. Agora, Deus, que esse sábado seja amparado pela Tua mão. Abençoe nossa vida, abençoe Jerusalém, abençoa, Senhor amado, nosso Brasil e o mundo. Nos dê, Pai amado, um dia cheio da Tua graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. O Evangelho do Dia vai ao ar ao vivo de segunda a sábado, 8 horas da manhã. Também compartilhamos pelo YouTube. Se inscreva no meu canal, ativa o sininho, dá o like e compartilhe muitas vezes esses vídeos para que muitas famílias possam ser abençoadas por Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos essa manhã tão especial na presença do Senhor, como a Rosane Rubim, Maria Lúcia Daniel, Renata Roque, né? Pessoas tão maravilhosas estão com a gente. Nossa Eliane Maria Lopes, Tereza Pereira, Nancy, Diná, olha que beleza, Diná. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Irmã Elonede Cabral Maia, Deus abençoe Elonede, em nome do Senhor Jesus. Que bom tê-los aqui essa manhã tão especial. Hoje o texto é um texto bem pequenininho, não é? É um evangelho bem curtinho. Mateus 19, 13 a 15. Olha que palavra tão especial que nós temos ouvido na igreja, sempre quando vamos apresentar crianças, batizar crianças, receber crianças na igreja, não é? Mateus 19, 13 a 15. Então trouxeram algumas crianças para que ele lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. Amém? Senhor, muito obrigado por esse evangelho, desse sábado tão especial e abençoado. Pedimos a Deus, só fale conosco, compartilhe ao nosso coração aquilo que está no teu coração e que possamos crescer na tua graça. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos abençoe e nos ajude. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Irmãos e irmãs, irmão Gessé, irmã Tereza, quantas vezes nós pensamos que estamos fazendo uma coisa boa e na realidade estamos fazendo uma coisa ruim? Muitas vezes nós não temos total discernimento, não é? Foi o que aconteceu com os discípulos aqui. Nesse evangelho, ele dá ênfase sobre Jesus permitindo que as crianças chegassem a ele. Mas também revela uma coisa interessante. A gente, quando pensa nesse evangelho, a gente pensa assim, o que estava passando na cabeça dos apóstolos? Por que eles agiram assim? Né? Lógico, eles tinham todo
um conceito, a sociedade um conceito próprio sobre criança, né? Eu até falei essa semana também, quando mencionei sobre criança, que no século XVIII, nós vemos isso na história de Susan Wesley, né? Os seus filhos só podiam sentar à mesa para comer com os pais quando se comportavam. E quando não tivesse um bom comportamento, postura, né, de fala, de se alimentar direitinho, não podia sentar na mesa com os pais. Então, cada sociedade, cada época, né, tem seus costumes, suas leis, né, que no ponto de vista hoje, século XXI, a gente até crê que são leis injustas, isso e aquilo. Mas é interessante a gente entender que eles viviam dentro de uma sociedade com um conceito próprio, né? E essa sociedade, ela tinha realmente conceitos com relação à criança, né? Eles tinham posicionamentos com relação à criança. Criança atrapalhava, né? Criança fazia barulho. Trazer criança para perto de Jesus seria atrapalhar o estudo de Jesus, o ensino de Jesus. E os pais queriam duas coisas: que Jesus impusesse as mãos e que Jesus orasse. Isso que eles queriam, né? E veio aquela criançada, talvez gritando, feliz, cantando. E os discípulos viram, isso vai atrapalhar o ensino de Jesus. A criança, naquela época, ela era muito limitada. Enquanto hoje você vê criança sem nenhum limite, sem nenhuma educação, naquela época ela é totalmente limitada. Ela é quase considerada uma semigente. Mas olha o que o Evangelho diz. Então trouxeram algumas crianças para que ele lhes impusesse, para que ele lhes impusesse a mão e orasse, né? Trouxeram algumas crianças com esse objetivo: Senhor, coloque a mão e ore, né, por essas crianças. E aí você começa a pensar num detalhe interessante, querido. Ali tinha crianças doentes, criança com câncer, né? Crianças que precisavam de oração. Não era apenas uma bênção, né? Eu te abençoo, não era isso apenas. Era que Jesus impusesse a mão e orasse. Lembra? Jesus colocava a mão e orava, expulsando demônio, curando enfermos. Então você já percebe no Evangelho de Mateus que não era apenas abençoar crianças, mas era trazer bênção de solução, libertação, cura divina sobre aquelas crianças, né? O adulto sofria com dores, crianças sofriam com dores. Adulto sofre com enfermidade, criança também sofre com enfermidade. E as pessoas trazem essas crianças a Jesus, né? Trouxeram algumas crianças a Jesus para que ele lhes impusesse a mão e orasse. Olha que coisa. Isso significa que eram crianças necessitadas, não é? Necessitando de milagre, de bênção, de solução. Como é importante, irmãos e irmãs, orar pelas pessoas que precisam, sejam elas crianças, adultos, não é? Eu já me emocionei muitas vezes na igreja, não é? Eu lembro um casal levou uma criança de um vizinho. E aí no final a criança pediu que eu orasse. E eu perguntei: você quer que eu ore por quê? Qual o motivo? E ele falou: não, quero que ore porque meu pai e minha mãe estão se separando. Quero que ore pela cura da minha mãe. Muito interessante. Eram crianças que estavam sendo levadas para que Jesus colocasse a mão e orasse.
não é? Ou seja, crianças necessitando de milagre, de graça. Ainda que ela só fosse para receber a imposição da mão como uma bênção, é tudo, é maravilhoso. Mas eu acredito fielmente, por causa do contexto aqui, que eram crianças doentes, que precisavam muito do milagre de Jesus. Por isso que essas pessoas levaram para Jesus impor a mão e orar por elas, né? Mas os discípulos os repreendiam. Versículo de número 13. Mas os discípulos os repreendiam. Aí eu volto à pergunta que eu disse no início. Por quê? Os discípulos estavam fazendo uma maldade? Eles pensavam que estavam fazendo uma maldade? No coração deles fala assim, nós não queremos que nenhuma criança seja abençoada. Eu acredito que não. Era até um zelo. Mas um zelo que estava impedindo que aquelas crianças fossem abençoadas por Jesus. Aí eu volto a dizer, querido, muitas das vezes nós pensamos que estamos fazendo as coisas certas e acabamos fazendo as coisas erradas. Isso demonstra a limitação dos discípulos e a nossa própria limitação, não é? Com certeza a gente hoje percebe que foi um grande erro. Mas quantas vezes a gente comete um grande erro pensando que está fazendo algo bom? E eles não estavam. Estavam repreendendo as crianças de irem ao altar de Deus, de receberem a bênção do Senhor. Não é uma discriminação. Uma discriminação. Amado, isso aconteceu em toda a história da igreja. Século XIX, quando foi criado nos Estados Unidos a Igreja Metodista Episcopal de Negros, não é? Foi porque um grupo de negros se revoltou, porque dentro da igreja metodista, batista, presbiteriana, século XIX, os negros tinham que tomar a Santa Ceia depois dos brancos. Eles se revoltaram, se ajoelharam no genuflexório para receber a ceia junto com os brancos, ou antes do que os brancos, e foram expulsos da igreja. Então eles criaram a Igreja Metodista Episcopal de Negros. O nome disso é discriminação. Os apóstolos estão cometendo esse pecado. Eles achavam que os problemas dos adultos eram um problema mais urgente ou mais necessário do que os problemas de uma criança. Não é? E Jesus não faz essa discriminação. Mas por puro preconceito, pelo conceito da sua época, pelas questões sociais da época, eles acharam que as crianças não deveriam ir até Jesus para receber cura divina, libertação, salvação. Então eles repreendiam. Imagina a palavra? É a mesma palavra usada para repreender demônio. Repreendiam quem estava trazendo as crianças, repreendiam as crianças com grito, né? No Oriente Médio eles têm mais ou menos esse jeitinho assim, simpático, né? A pessoa senta num lugar que não tem que sentar, a pessoa não vem pedir com educação. Por gentileza, o senhor pode sair dali? Eles vêm gritando, sai, sai! No Oriente Médio é assim, não é? Eu imagino, nessa época de Jesus, os discípulos devem ter dado uns bons gritos. Sai! Não é? É interessante, amado, quantas vezes a gente tem que olhar nosso coração, nossa mente, para não afastar as pessoas de Jesus. E não se trata só de criança, né? Preste atenção, na cabeça dos discípulos, criança era um grupo que atrapalhava, que não era para estar ali naquele momento, não é? E muitas vezes na nossa cabeça nós acabamos afastando pessoas.
afastando, não é, pessoas de terem um encontro com Cristo, afastando mulheres, afastando homens, afastando homossexuais, afastando viciados em droga, afastando qualquer pessoa, afastando o rico, afastando o pobre, afastando a idosa, afastando a criança, qualquer grupo, qualquer pessoa. Nós precisamos ser pontes para levar essas pessoas até Jesus. Esse é o nosso projeto. Nosso projeto não é mudar a vida das pessoas. Nosso projeto não é ser uma barreira, um muro. Nosso projeto é ser ponte para que todos possam ter um encontro com Jesus. Todos possam ser abençoados por Jesus. Todos. Todos. Não é? Aquele grupo de religioso. O que seria, né, na nossa igreja se entrasse? Não é? Uma vez eu estava pregando em Vila Isabel e entrou um muçulmano e assistiu todo o culto. Depois eu fui saber que ele era um líder muçulmano, né? Ora, nós temos que ser ponte para que essas pessoas, todas elas, tenham seu encontro com Jesus, sejam abençoadas por Jesus. Nós não podemos ser barreiras, impedimentos, muros. Os apóstolos aqui estavam sendo muros, impedimentos, barreiras. Amado, não faça isso, seja ponte. Não é? E olha que os apóstolos tinham muito zelo, não é? Mas um zelo sem sabedoria. Esse é um dos grandes problemas nossos. Não é? A gente tem que ter zelo, mas com sabedoria. Nosso projeto é permitir que as pessoas se acheguem a Jesus. Nossa igreja tem que ser igreja que acolhe, que abraça, que leva Cristo. A doutrina é de Cristo. A palavra é de Cristo. A vida reta e santa é de Cristo. A nossa atitude é só levar a Cristo. Quando a pessoa tem um encontro pessoal com Cristo, Cristo faz a obra. Nós temos que ser ponte. Guarda essa palavra. Glória a Deus. E aí a Bíblia diz que os discípulos os repreendiam essas crianças, né? 14. Jesus, porém, disse: deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim. Deixe os pequeninos, não os impeçam de vir a mim. Olha que lindo, né? Deixe, não impeça que a criança chegue a Jesus, não é? Não impeça que esses pequeninos sejam curados, libertos, abençoados. Não crie esse conceito contra eles, não é? Deixe os pequeninos, não os impeçam a vir a mim. O maior trabalho do pai e da mãe é ganhar seus filhos para Jesus Cristo. E a melhor idade de ganhar é na infância, levando à escola dominical, principalmente a escola dominical, levando ao culto, não é? A criança acorda de segunda a sexta para estudar, pode acordar domingo para ir à igreja, para a escola dominical, para receber a palavra. E é interessante que a Bíblia diz assim, olha que a Bíblia diz assim: deixe os pequeninos e não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Toda vez que você vê uma criança, lembra dessa palavra de Jesus: dos tais
é o reino dos céus. O reino dos céus pertence às crianças, não é? Tanto é que Jesus manda a gente se converter como uma criança, senão jamais entraremos no reino dos céus. Não os impeçais de vir a mim, não os impeçam de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Não é? Jesus colocou a mão e foi embora. Quando Jesus coloca a mão, as crianças são abençoadas, são curadas, são libertas. Permita que Jesus coloque as mãos nas suas crianças. Permita que as suas crianças cheguem ao altar da igreja para receber a bênção do Senhor. Permita que as pessoas sejam abençoadas por Jesus Cristo. Seja ponte, seja caminho, aleluia, seja acesso para que as pessoas sejam acolhidas e abençoadas, sem medo, sem discriminação, sem preconceito. Leve todas as pessoas a terem uma experiência com Jesus. Não impeça. E principalmente a criança, porque das crianças é o reino dos céus. Amém? Palavra do Senhor, graças a Deus. Senhor, faça com que sejamos pontes, não impedimentos. Faça com que, ó Pai, venhamos ser canal para que as pessoas encontrem Jesus. Que não venhamos repreender as pessoas que querem vir a Jesus por nosso preconceito, por nossas ideias, mas que possamos, ó Deus, ser abraço de Deus, caminho de Deus, acesso de Deus, para que as pessoas sejam abençoadas por Ti. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus, eu coloco, ó Deus, todas as crianças nas Tuas mãos. Crianças que estão agora enfermas, com câncer, com doenças, com gripe, com resfriado, crianças com Covid. Colocamos, ó Deus, todas as crianças nas Tuas mãos. Colocamos diante de Ti, ó Deus, todas as pessoas, Senhor, que estão vivendo, Senhor, um tempo difícil. Que possamos ser essa ponte para permitir que essas crianças cheguem a Ti e sejam abençoadas por Ti. Muito obrigado, Deus, por esse tempo de sábado tão especial. Guarda a nossa vida, abençoe o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Irmãos, vamos orar nesse momento, interceder, né, Loned? Vamos pedir a graça de Deus. Tem alguém fazendo aniversariando, não é? Para a gente orar e interceder também, em nome de Jesus. Continuar orando pelo Walter Galdino, está se recuperando, graças a Deus. Tiraram o tubo do oxigênio dele, né? Continuar orando pelo pastor Luciano Vergara, parece que vai ter alta amanhã, não é? E continuar orando pela sua vida, continuar orando pelas suas finanças. Coloca diante de Deus sinceramente o que você precisa, não é? Tá vendo, Martinha? Pode vir a Jesus. Ninguém vai impedir. Não vai ter nenhum apóstolo para impedir. Pode a Jesus. Pode encostar no manto sagrado de Jesus. Pode colocar a mão no coração de Jesus, na vida de Jesus. Vamos colocar diante de Deus nossa vida, nosso coração, nossas necessidades. Amém? Porque a mão do Senhor é poderosa. Mônica Moreira,
para nos abençoar. Amém? Diná pede pela sua saúde, não é? Vamos orar. Senhor, cada irmão, cada irmã, cada vida, Senhor, está colocando sua necessidade diante de Ti. Deus, eu Te louvo, ó Pai, porque o Senhor é aquele que cuida de nós. Abençoe a Gabriela, abençoe, Deus amado, a Regina, Helena, a Maria, abençoe a Ivete, a Moisete, a Luzia, abençoe o Osmar, abençoe em nome de Jesus, Pai. Deus, as pessoas que tanto necessitam de Ti. Pai, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, Deus amado, Madalena, Walter Galdino, Luciano Vergara. Deus, coloco diante de Ti, ó Deus, a Juliana e a Luzia Mota. Pai, o Evanil, a Paulinha, a irmã Penha, a Neuza, Pai. Coloca, ó Deus, os nomes que estão sendo colocados, as famílias. Deus, a família, Senhor, da Nathalie. Pai amado, da Ione, da Renata Amaral, a sua mãe que adoeceu essa semana, vem trazer a cura divina, Pai. Pai, eu coloco diante de Ti, ó Deus. Deus, cada necessidade. Pai, cada necessidade, Pai. Deus, necessidade de cura divina, necessidade de emprego, finanças. Coloco a obra da igreja nas Tuas mãos. Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda a fazer a Tua vontade. Perdoe, Senhor, os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a andar no Teu caminho e na Tua santidade. O Senhor é bom o tempo todo. Senhor, nos dê um sábado abençoado. Abençoe Jerusalém. A Tua palavra diz, orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos aqueles que Te amam. Abençoe, Pai, o povo judeu. Entra com a Tua bênção, a Tua salvação. Pai, abençoe em Jerusalém os cristãos, os muçulmanos, para que possam ter uma forte experiência com Jesus. Senhor, dê um sábado de graça. Cada pedido que está sendo escrito aqui, cada necessidade, venha acolher e curar. Pai, queremos ser ponte para levar vidas a Cristo. Pelas famílias, pela saúde, pelas empresas, nós oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, que Teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Shabbat Shalom. O Senhor te dê um dia muito abençoado e feliz, irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, agora e para sempre. Amém. Um beijo. Se Deus quiser, amanhã, 9 horas da manhã, temos a nossa escola dominical, hein? 9 horas da manhã, nossa escola dominical. Vai ser muito maravilhosa. Amém, queridos? Uma bênção do Senhor. Amanhã nós também temos 10 horas o Evangelho do Dia. É o culto ao Senhor. E às 18 horas uma grande celebração. Vai ser muito lindo. Ele me deu palavras maravilhosas para compartilhar com vocês amanhã. Amém? Culto presencial. Quem estiver fora da cidade pode também nos acompanhar. Vai ser uma alegria, uma grande festa. Deus te abençoe. Um beijo.